Hoje vamos aprender o nascimento de Jesus em cada evangelho. Mas antes disso, já deixa seu like e já se inscreva, ative o sininho para perder o próximo vídeo como esse. E comenta sobre o próximo vídeo. Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, um relato da vida de Jesus escrito na época que o Evangelho de Mateus tem uma versão diferente para o nascimento da figura central do cristianismo. O livro começa com José e Maria, esta última grávida, Galiléia. A viagem a Belém foi devida a um censo que o imperador romano César Augusto impôs a todos os judeus. José era descendente do rei Davi e Belém foi seu local de registro. Lucas não inclui uma viagem ao Egito, nem o paranoico rei Herodes com sua tentativa de assassinar as crianças. E os sábios também não visitam o Evangelho de Lucas. Jesus nasceu em uma manjedoura, porque os viajantes ocuparam todos de Belém. Após o nascimento, Maria e José são visitados apenas por pastores, também felizes com o nascimento de Jesus. Lucas não relata a adoração dos magos do Oriente à sua visita de pastores que souberam o nascimento de Jesus. Lucas relata que os anjos apareceram aos pastores e anunciaram o nascimento de Jesus. Não existe estrela guia e os pastores não estão presentes para a criança. O livro menciona também que Jesus, Maria e José saem de Belém 8 dias após o nascimento e viajam para Jerusalém e depois para Nazaré. Embora a semelhança entre Mateus e Lucas são muitos, John Mayer, padre católico, é um dos mais prestigiados estudiosos bíblicos dos Estados Unidos. Explica que o nascimento em Belém não é parte de um evento histórico, mas de uma declaração teológica, escrita de uma forma de narrativa histórica. Em outras palavras, acresce que o Jesus, descendente do rei Davi, levou ao desenvolvimento da história do nascimento de Jesus em Belém. Raymond Bron e outros estudiosos observam que as duas narrativas não são apenas diferentes, mas contraditórias em vários detalhes. Os evangelhos de João e Marcos, que torna a história ainda mais complexa, e que nem os evangelhos de Marcos e João mencionam o nascimento de Jesus ou sua conexão com Belém. Os evangelhos de João e Marcos não ligam Jesus a Belém ou fala de seu nascimento, apenas se referindo a ele como Nazareno. O evangelho de Marcos e o mais antigo sobre a vida de Jesus, escrito em 60 anos depois de Cristo. O primeiro capítulo que diz que Jesus é de Nazaré da Galiléia. Isso é repetido várias vezes durante o Evangelho e Belém. Nunca um mendigo cego no Evangelho de Marcos descreve Jesus como sendo Nazaré e filho de Davi, segundo o rei de Israel e da Judéia entre 1010 e 910 a.C. Mas o rei Davi não nasceu em Nazaré, nem tem conexão com essa cidade. Era de Belém. No entanto, Marcos não vincula Jesus como essa cidade. O Evangelho de João, escrito cerca de 15 e 20 anos depois de Marcos, também não associa Jesus a Belém. Ele fala de Galiléia como povo de Deus. Na verdade, Jesus conhece ali nos seus primeiros discípulos, faz milagres e teus irmãos. Isso não significa que João não está crente que significado de Belém. O apóstolo menciona um debate em que alguns judeus se referem a uma profecia afirmando que Messias seria descendente de Davi e viria daquele lugar. No entanto, o Evangelho de João, Jesus nunca está associado a Belém, mas a Galiléia, e especificamente a Nazaré. Os Evangelhos de Marcos e João revelam que eles não seguiam e ligar Jesus a Belém ou eles não foram os únicos. O apóstolo Paulo, que escreveu os primeiros documentos do Novo Testamento, considera Jesus um descendente de Davi, mas também não associou a Belém. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito sobre a vida de Jesus, mas não narra seu nascimento. O livro de Apocalipse também afirma que Jesus era descendente de Davi, mas também não menciona Belém, a identidade étnica. Durante a vida de Jesus, havia muitas perspectivas sobre o Messias. Uma corrente de pensamento judaico indica que o Messias seria o governante eterno da linhagem de Davi. Outros textos judaicos, o livro de 4 de Esdras, escrito aos mesmos séculos que o Evangelhos, os manuscritos do Mar Morto, escrito 200 anos antes, concordam com a mesma crença, mas segundo o Antigo Testamento, o pequeno livro de Miqueias, que teria sido escrito por volta de 722 a.C., profetiza que o Messias viria de Belém, a cidade de Davi, e essa versão é repetida pelos Lucas, menciona que Jesus não
não só está genealogicamente conectado ao rei Davi, mas também nasceu em Belém, a cidade de Davi. Reedificações genealógicas sempre foram usadas a favor de fundadores e líderes políticos de longa data. Por exemplo, o fundador das colônias gregas na Ásia era considerado um descendente de Apolo, Alexandre o Grande, cujo imperador se estendia da Macedônia à Índia e foi saudado como filho de Hércules, como no caso de figura de Jesus com Davi. Era um tipo de reedificação frequente na época para exaltar a figura dos líderes. César Augusto, o primeiro imperador romano, também foi proclamado o descendente de Apolo, independentemente de suas retificações serem aceitas como verdadeiras ou não. Elas constituem identidade étnica, status político e o direito à honra de uma pessoa, como explicou o historiador grego Políbio. As conhecidas peregrinações dos ancestrais são essa da reciprocidade. Deus e Lucas incluíram a cidade de Belém contribuiu às afirmações de que Jesus era nascido de Messias nascido da linhagem de Davi. Ambos os evangelistas garantiram que os leitores estivessem cientes de conexão genealógica de Jesus como rei. A partir da menção à cidade, então, atualmente, quando a importância de Belém é ouvida nas canções de Natal ou mostrado nos prepécios, ao nome da cidade conecta com Jesus uma linhagem central e esperança profética de um novo líder, como ele já disse seu like. Já se inscreva, ative o sininho para perder os próximos vídeos como esse e compartilhe com seus amigos e familiares, que eles possam também entender. Valeu e fui!